Olá, pessoal! O canal está de volta com uma história de arrepiar. Conheça a maldição do quadro do menino que chora e o mistério sombrio que o cerca. Você tem coragem? Imagina uma história tão misteriosa e perturbadora que até hoje faz as pessoas temerem de medo só de ouvir. Nos anos de 1980, na Inglaterra, um quadro de aparência inofensiva começou a ganhar fama não só por sua beleza, mas por algo muito mais sombrio. Esse é o caso do Menino que Chora, uma obra aparentemente simples, mas que trouxe uma onda de tragédias, acidentes e muita dor para várias famílias. O quadro, feito por um pintor chamado Bruno Amadio, retratava um menino triste, com uma lágrima escorrendo pelo rosto. Era uma pintura popular, vendida em feiras e lojas por toda a Inglaterra. Logo, muitas casas tinham o quadro pendurado nas paredes, e ele era visto como um item decorativo comum, até que começaram a surgir rumores e depois reportagens de verdade sobre uma série de incêndios inexplicáveis. A primeira vez que se ouviu falar de um incêndio ligado ao quadro foi em 1985. O caso foi relatado por bombeiros locais, em uma casa completamente destruída pelas chamas. O quadro do menino chorando permaneceu ileso. Tudo ao redor estava reduzido a cinzas, menos o quadro, que parecia ter escapado da devastação sem nenhum arranhão. Os bombeiros acharam o caso bizarro, mas o mistério só piorava. Os bombeiros começaram a notar que não era um caso isolado. Sempre que o quadro do menino que chora estava presente, ele saía intacto das chamas, enquanto o resto da casa era destruída. Mais famílias passaram por esse pesadelo. Um incêndio inexplicável que parecia consumir tudo, exceto a imagem do garoto triste. A situação chamou tanta atenção que alguns bombeiros passaram a se recusar a trabalhar em casas que tivessem esse quadro. Para eles, a ligação era clara demais para ser uma coincidência. Teorias sobre a origem da maldição se espalharam rapidamente. Alguns diziam que Bruno havia feito um pacto sombrio para dar fama à sua pintura, e que, em troca, uma maldição era lançada sobre quem a possuísse. Outras histórias falavam sobre o próprio menino retratado, que ele teria sido uma criança pobre e infeliz, e que havia morrido em circunstâncias trágicas, talvez até em um incêndio. Dizem que seu espírito agora habitava o quadro, procurando vingança, ou quem sabe apenas espalhando a tristeza e o desespero que um dia ele sentiu em vida. Aos poucos, o medo se espalhou tanto que muitas famílias começaram a destruir o quadro, preferindo queimá-los ou jogá-lo fora a correr o risco de uma tragédia. Mas para muitos, a ironia se tornava real. Os próprios quadros, que diziam não queimar, começaram a resistir até os esforços de destruição. As famílias afirmavam que, ao tentar incendiar o quadro, ele apenas se recusava a queimar ou voltava a aparecer misteriosamente dias depois intacto. A história do menino que chora ainda circula hoje. Se você entrar em fóruns de histórias de terror ou em comunidades de mistérios, você vai encontrar relatos de pessoas que juram que a pintura tem algo de inexplicável. E ao redor do mundo, alguns colecionadores ainda possuem o quadro, dizendo que ele é inofensivo, enquanto outros acreditam que é preciso cuidado e respeito ao manter uma pintura com uma história tão carregada. E aí, me conta, você já teve um quadro desses em casa? Minha avó teve um, e por experiência própria eu tinha pavor desse quadro. Lembro que um dia ele não estava mais lá. Ela disse que se livrou dele depois de algumas noites estranhas. Eu nunca quis saber o que realmente aconteceu com ele. Gostou dessa história? Então se inscreva no canal e ative as notificações, porque por aqui sempre tem histórias como essa e muito mais. Não perca os próximos vídeos e se você curte mistério e terror, aqui é o seu lugar. Até mais!